Bom dia a todas e todos, eu sou Thiago Oliveira, eu sou o CEO da Global Visa Assessoria Internacional, a empresa líder em emissão e aprovação de vistos para brasileiros. E eu estou aqui ao longo desse dia, não só esse dia, mas a semana inteira, para falar sobre a Nova Zelândia. A gente vai falar sobre os vistos, sobre as principais dúvidas, o que leva as pessoas mais, induz mais a erro, né? Como os proteger mais em relação a essa solicitação de visto, como entender mais os critérios de renda, de documentos, de vínculo, e como então no final das contas se entender melhor com esse processo. E vocês vão poder contar com o nosso apoio aí, trazendo conteúdo relevante, né? Se vocês quiserem, sigam a nossa página no Facebook, se inscreva aqui no nosso canal, em algum lugar aqui desse vídeo vai ter o nosso link também para a nossa página, né? Acompanhe os nossos materiais, que vocês vão se entender melhor com o visto da Nova Zelândia e vão poder contar realmente com o apoio do nosso time de especialistas, que hoje é a forma mais fácil, rápida e segura de obter o seu visto. Vamos lá então? Bom, para a Nova Zelândia, a gente lida com algumas questões de senso comum e às vezes a internet, né, a era da informação, a informação diluída e jogada em tudo quanto é lugar, propicia um pouquinho isso, né? De que as pessoas muitas vezes têm acesso a uma tonelada de informações e várias informações até erradas e que fazem com que as pessoas tenham visto recusado todos os dias. A gente recebe ligação diariamente de pessoas que tentam fazer o visto sozinho, sem entender a legislação de imigração, sem ter paciência para acrescentar os documentos, para reunir um dossiê de qualidade, né? Que não se preparam realmente para a solicitação de visto e tem o visto recusado. Algumas acabam frustrando todo o seu planejamento de viagem, outras entram em contato com uma empresa especialista, muitas vezes com o Global Visa, e a gente consegue reverter boa parte desses casos. Mas o ideal seria que a pessoa desde o início já fizesse a coisa certa. Então, hoje a gente vai falar de 4 erros básicos, né? 4 erros mais comuns que acontecem com as pessoas que tentam solicitar um visto para a Nova Zelândia. Bom, o que acontece? Qual é o primeiro erro? O primeiro erro são as pessoas acreditarem que para a Nova Zelândia não precisa de visto. E aí dá para entender porque as pessoas pensam isso, porque até 90 dias o Brasil fez um acordo bilateral com a Nova Zelândia em que realmente tanto cidadãos brasileiros não precisam de visto para a Nova Zelândia, como pela lei da reciprocidade, que é um método de diplomacia brasileira, cidadãos neozelandeses também não precisam de visto para o Brasil, tá bom? Mas isso é até 90 dias para viagens a turismo, negócios ou estudos de curta duração mesmo, né? Mas a partir do momento que você passou desse período, você já precisa. E pouquíssimas pessoas vão para a Nova Zelândia, por exemplo, estudar por menos de 90 dias, porque o aéreo é caro. Então acabam indo para um período maior e aí precisa sim do visto, tá, pessoal? Então essa é a sacada número 1, tá? O erro mais comum que acontece e que não precisa acontecer com vocês. Se preparem, né? Dentro de um planejamento de intercâmbio, considerem que sim, vocês vão precisar de visto. Bom, mas são 4, né? Qual seria o segundo erro mais comum? As pessoas também pensam que uma vez que elas estão fazendo investimento no intercâmbio, né, e tem ótimas agências de intercâmbio no Brasil, a Global Visa é parceira da maior parte delas, quando vocês fazem o programa de intercâmbio com elas já colocam o visto também como parte do processo delas, fazendo com a assessoria, então a assessoria com a Global Visa, isso é ótimo, né? Mas a pessoa tem que entender que além do custo do programa de intercâmbio, ela tem que comprovar renda para a imigração. E essa renda que ela vai comprovar para a imigração não é à toa, é a renda que a imigração de cada país, na verdade, considera que é necessário a pessoa ter para viver bem no país. Porque tem países que permitem trabalho, tem países que não permitem trabalho. A Nova Zelândia tem uma política diferenciada em relação ao trabalho, vai depender da situação específica do curso, né, da duração, então do nível da escola na imigração, então tem uma série de fatores aí que a gente vai ter que estar trabalhando. Mas no geral, vocês precisam trabalhar com a ideia de que é necessário comprovar a renda sim, tá? Então você vai precisar comprovar tanto a renda suficiente para o seu curso estar pago, como a renda para você se manter no país. Que aí no dia que chegar, ao longo dessa semana, a gente vai trabalhar bastante a questão da renda e eu vou explicar para vocês exatamente quanto de renda que tem que ter, como que faz esse cálculo, como é que se prepara para atender esse critério da melhor forma, tá bom? Bom, esse seria o segundo erro mais comum. O terceiro erro mais comum é que assim, a Nova Zelândia faz um esforço muito grande, porque é um país muito desenvolvido, né? Os indicadores sociais da Nova Zelândia são excelentes, né? E não é o país mais povoado do mundo. Então eles têm programas de imigração permanente bem interessantes, onde eles buscam trabalhadores qualificados, né, para ir ao país, para desenvolver o país, né? E isso faz com que as pessoas tenham a impressão de que eles querem desesperadamente que qualquer pessoa vá. E na verdade não é assim.
o programa deles de imigração, eles buscam pessoas de áreas específicas, né, com expertise específica, que são áreas normalmente que tem déficit no país, né? Então, anualmente eles atualizam a lista das profissões que eles estão buscando com maior intensidade, né? E isso faz com que eles consigam fazer essa prospecção de pessoas segmentadas. Mas se a pessoa está indo a turismo, o turismo é uma atividade econômica, então a pessoa precisa demonstrar renda, né? Se ela precisa demonstrar que não é imigrante ilegal, né? Então, se ela consegue demonstrar essas coisas, ela está provavelmente atendendo aos critérios, né? E outros vistos de intercâmbio também precisam demonstrar renda, precisam demonstrar também que são pessoas que não representariam risco à segurança nacional, né? Que são pessoas de bom caráter, que eles dizem, né? Como eles se expressam na imigração. Então, esses são fatores-chave. E aí, muitas vezes as pessoas acham que, por ser um país que tem um programa de imigração muito bem consolidado ali, é bastante extenso até, que eles não recusariam visto, mas eles podem recusar sim, tá? Então a gente recebe, e eu consigo lembrar de vários casos, inclusive, que depois procuraram a Global Visa e tiveram visto aprovado, mas que inicialmente tentaram tirar o visto e não conseguiram comprovar vínculo com o país, não conseguiram comprovar renda suficiente e tiveram o visto recusado. Então é muito importante dar muita atenção ao dossiê, né? Os clientes que solicitam visto com a gente no visto da Nova Zelândia, principalmente, a gente faz uma auditoria técnica de toda a documentação para garantir que esteja atingindo os padrões mínimos, porque senão a chance de negativo é muito grande. E a gente trabalha da melhor forma para dirimir isso, e hoje a gente tem uma taxa de aprovação de 98%, que é ótimo. Dependendo do tipo de visto, já é 100% de aprovação, a gente nunca teve um único visto recusado, a depender da categoria e do país, né? Bom, mas esse seria então o terceiro problema, né? As pessoas acharem que a Nova Zelândia não recusaria um visto, né? O primeiro problema é a pessoa achar que não precisa de visto, e sim precisa a partir de 90 dias, né? Outro problema é a pessoa não achar que não precisa comprovar renda, né? O segundo problema. O terceiro é esse, a pessoa acreditar que a Nova Zelândia não recusaria um visto, né? E aí tem um quarto erro, que é muito comum e que eu vejo todo dia nas comunidades, nos grupos que as pessoas me colocam, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, essas coisas. Eu vejo pessoas batendo cabeça porque acreditavam que não era necessário apresentar documentos para o visto. E a Nova Zelândia é um país que tem um processo de avaliação que mudou bastante, inclusive, nos últimos 4 anos, né? Ela, em um determinado momento, ele era protocolado na Embaixada da Nova Zelândia aqui em Brasília, próximo, inclusive, ao Global Visa. Depois disso, passou a ser enviado para Washington, os documentos em papel. Depois foi transformado o método para trabalhar direto com a imigração, né? Através do sistema mesmo deles. E aí, esse método é o que funciona hoje, apesar das avaliações dos processos de brasileiros serem avaliados em Washington DC mesmo, nos Estados Unidos, né? Eles ainda pedem documentos, sim. Embora o processo, boa parte do processo ocorra online, e aí depende da situação, não vai ser online, vai ser o paper application mesmo. Mas embora boa parte do processo aconteça digitalizado, ele ainda requer documentos, né? E aí as pessoas acreditam que não precisa mandar documento porque o formulário já é extenso, né? E o formulário realmente é extenso e tem uma série de peguinhas e ele é em inglês, né? Então tem que fazer com bastante segurança, mas não pode deixar de apresentar os documentos. Porque você tem duas chances nessa situação, né? Ou a pessoa vai avaliar isso negativamente, mas pode te dar a oportunidade de acrescentar os documentos, ou o oficial consular que estiver avaliando lá em Washington pode simplesmente recusar o seu visto e não sequer te dar a oportunidade de apresentar algo a mais. Então você não quer mandar um processo de visto, uma solicitação de visto para a Nova Zelândia sem acrescentar os documentos. Essa é uma precaução, né? Na verdade, todos esses 4 erros acontecem diariamente. E a gente vê, os clientes procuram a gente, está numa época boa para a Nova Zelândia, né? Muita gente indo, é um país que trabalha com uma sazonalidade muito grande, né? As pessoas vão mais agora para o final do ano, início do ano, né? É a época que as pessoas mais vão para a Nova Zelândia. Só que a quantidade de pessoas que tenta ir, que se programa o ano inteiro para isso, e aí depois na hora que vai solicitar o visto não se organiza e acredita que às vezes uma economia de um valor de uma assessoria, que na Global Visa tem planos de atendimento que se adequam ao seu orçamento também, sabe? E às vezes a pessoa querendo economizar um valor muito pequeno perto do valor do intercâmbio coloca todo o planejamento a perder. Então a nossa recomendação vai ser sempre fazer o visto com especialistas, com a empresa que é líder em emissão e aprovação de visto para brasileiros, e a gente vai ter o maior prazer em auxiliar vocês, tá bom?
No próximo dia a gente vai trazer outras coisas, a gente vai trazer como funciona estudo, trabalho, como funcionam os documentos de renda, como funciona a renovação dos vistos também. A ideia é que a gente conclua essa semana, vocês conhecendo muito mais sobre o visto para Nova Zelândia, tá? Boa parte desse conhecimento a gente aplica na própria Universidade Global Visa, quando eu estou treinando a minha equipe de consultores. Há 7 anos atrás eu fundei a Global Visa com a missão de melhorar a vida das pessoas. E pra gente é um prazer a gente poder amplificar essa mensagem, fazer com que mais pessoas entendam isso, mais pessoas tenham uma boa experiência e consigam se movimentar pelo mundo livremente, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu respondo cada um dos comentários que vocês colocam no nosso Facebook, no nosso YouTube também. Se vocês quiserem, me mandem um WhatsApp também. Em vários vídeos aí da Global Visa eu passo o meu WhatsApp para vocês me procurarem também. Vou ter o maior prazer em falar com vocês. E a gente tem unidade de atendimento em todo o Brasil, as principais cidades. A gente tem unidade em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Goiânia, em Belém, São José dos Campos, Recife. Estou indo para Uberlândia agora também para a abertura da nossa 9ª unidade. E a gente está abrindo mais. Muito em breve a gente vai estar. Se você ainda está numa das cidades que a Global Visa não está presente, isso é temporário, tá bom? E é isso, pessoal. Um abraço para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Tenha um excelente dia.